6 hábitos que te distanciam de ter um glow up. Eu sei que muita gente no YouTube fala sobre o glow up externo, então, seu cabelo, sua maquiagem, sua postura, suas roupas. Só que eu vejo pouca gente falando do seu comportamento, porque de nada adianta, minha filha, você parecer uma dondoca no seu exterior, ser top, bonita, linda das galáxias, mas quando a pessoa fala com você, quando a pessoa se relaciona com você, ela pensa em fugir ou se enfiar num buraco. E eu não quero que vocês passem essa imagem, eu quero que vocês sejam mulheres agradáveis. Aquele tipo de mulher que as pessoas, elas pensam assim, poxa, a fulana não tá aqui, que falta que ela fez. Como eu gosto de ser amiga da fulana, como eu gosto de namorar com a fulana, como eu gosto de trabalhar com a fulana, a presença da fulana na minha vida faz uma diferença. E se você erra nesses 6 pontos aqui, as pessoas não têm essa imagem de você. E o primeiro ponto é ser reclamona e não ser grata. O primeiro ponto de ser reclamona é literalmente ser aquela pessoa que ela reclama de tudo. Se tá sol, ela reclama que tá quente. Se tá frio, ela reclama que tá frio demais. Se chega um atrasado, ela reclama que chegou atrasado. Mas se chega com antecedência, ela também reclama que chega com antecedência. Então é aquela pessoa que ela não sabe padecer nos pequenos desconfortos. Então, gente, você ser uma mulher paciente é você saber padecer com elegância. Então, poxa, tá frio? Tá ok, chato, né? É um pouco chato. Aqui em São Paulo, inclusive, tá frio. Mas eu vou fazer o quê? Vou me agasalhar, né? Vou ficar o quê? Brigando contra o frio? Não vou. E às vezes eu tô falando isso daqui, você tá até lembrando de alguma pessoa aí que você conhece que é assim. Porque eu tô falando isso daqui lembrando de uma pessoa. E, melhor, a mulher que ela quer ser agradável não é aquela mulher que ela agrada tudo e todos acima de si mesma. Então, acima dos seus princípios, dos seus valores, dos seus compromissos. Não, não quer dizer isso. Isso, na verdade, é uma mulher que é muito omissa, né? Mas, por exemplo, você tá no carro e aí todo mundo tá com uma temperatura um pouco elevada, né? Do ar-condicionado. Sei lá, tá 18 graus, mas todo mundo tá morrendo de calor, tá todo mundo muito satisfeito com aquela temperatura do ar-condicionado. Mas você tá com um pouco de frio. Não reclama. Poxa, o quê? Falta 15, 20 minutos para vocês chegarem no lugar. O que é ficar 15, 20 minutos com um pouquinho de frio, sabe? Então, assim, pelo bem do todo, né? Você se sacrifica um pouquinho, isso é bacana. Então, é aquela pessoa que aí vai, aí sobe, aí desce a temperatura, aí coloca lá em 25 graus. Ai, gente, agora tá quente demais. Que mulher chata. E aqui junta já o fato de não ser grata. Então, é aquela famosa mulher que acha que todo mundo deve algo a ela, que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui também. Mas é aquela mulher que acha que tudo é o mínimo, principalmente no quesito de relacionamentos. Poxa, ele me buscou em casa, ele me levou pra jantar, ele pagou a conta, foi super agradável. Mas é o mínimo, né? Do jeito que esses homens estão hoje em dia, isso é o mínimo. Não, minha querida, seja grata. O homem, ele gosta de ser validado. E qual que é o problema de você validar um homem que você gosta, que você tem interesse? Você também não quer ser agradada por ele, não quer se sentir desejada, amada, cuidada por ele. Então, qual que é o problema de validar ele? De chegar em casa e falar, oi, fulano, tudo bem? Muito obrigada pelo encontro, foi muito gostoso, me senti muito bem. Ou então, quando ele termina ali o jantar, né, ele paga a conta, você, fulano, nossa, muito obrigada pela gentileza, foi ótimo sair com você. Muito obrigada pela gentileza de ter me deixado em casa. Poxa, qual que é o problema? Ser agradecida. As melhores pessoas, as pessoas mais legais, mais simpáticas, mais amorosas que eu já conheci em toda a minha vida, são mulheres que são muito gratas. Do tipo assim, eu pedi esse microfone que estava em um canto, em um cômodo, e alguém trouxe para mim, eu, fulano, obrigada por ter pego para mim, sabe? Então, é você falar por favor, por gentileza, quando for pedir alguma coisa, é você falar, ai, muito obrigada pela gentileza, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por ter me buscado, me levado. E muitas vezes, quando é obrigação do outro. Às vezes a gente pensa isso até com prestadores de serviço, né? Então, poxa, é obrigação do prestador de serviço, sei lá, deixar algo na minha casa, é obrigação do motoqueiro que vem entregar meu delivery. Poxa, ele tá sendo pago para isso. Então a gente pensa, é minha obrigação, né? Então não preciso ser grata, mas quando você faz suas obrigações, você gosta que as pessoas falem, você gosta que as pessoas elogiem, ou até mesmo que falem obrigada. Às vezes é sua obrigação limpar a casa, estudar, passar numa faculdade, fazer comida, cuidar dos seus filhos. Mas quando alguém fala, poxa, você fez essa comida tá tão boa, meu Deus do céu, nossa, que doce maravilhoso. Nossa, amor, obrigada, você é uma ótima mãe para os nossos filhos. Poxa, é tão gostoso ouvir isso, sabe? Isso torna as nossas relações tão mais leve, tão mais boa de ser vivida. Então, ser uma mulher que é grata, que agradece as pessoas, a gentileza de, por exemplo, alguém segurou o elevador para você, alguém te esperou. Nossa, fulano, muito obrigada. Então, ser agradecida. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, achar que as pessoas devem algo para você. Ah, então se alguém desmarcou com você, se alguém às vezes até mesmo não foi tão legal assim com você,
na rua, por exemplo, se alguma coisa chegou atrasada, se alguma coisa deu errado, você se coloca no centro do mundo. Nossa, mas como assim? Mas como você teve coragem de falar assim, de fazer isso, de chegar atrasado? Meu amor, você não é um alecrim dourado. Calma. Você também erra com os outros, você também chega atrasado em compromissos, você também desaponta as pessoas. Porque, gente, nós somos seres humanos, né? A gente tem que aprender a se relacionar. E se relacionar implica você errar. E você permitiu que as pessoas errem com você também. E aqui eu não tô falando de erros grotescos, por exemplo, nossa, o cara te traiu. Aí você, ai, tudo bem, as pessoas erram. Não, mulher, pelo amor de Deus, queria vergonha na cara, né? São para casos normais, assim, do cotidiano. Terceiro, nossa, isso daqui é muito, muito comum. Responder de forma ríspida ou grosseira quando chamam você. Então, alguém te chamou no trabalho, alguém te chamou em casa para ajudar alguma coisa, para falar com você. E aí você já vira, o que é? O que foi? Ah, eu de novo? Nossa, meu nome é doce, né, na língua de vocês, só fica me chamando toda hora. Poxa, que chata. Que chata que você é, minha amiga. Você é muito chatinha, parabéns. Então, assim, poxa, é chato. O que você falar? Oi, do que você precisa? Como que eu posso ser útil? Poxa, é tão mais gostoso conviver com uma pessoa assim. Imagina que você chama alguém. Imagina, sei lá, você está no seu trabalho. E você chama alguém. Ah, oi, Eduardo. Com licença, ele. Oi, Luísa, como que eu posso ser útil? Como que eu posso te ajudar? Gente, nossa, dá até vontade de abraçar o Eduardo. Sabe, de tão gentil que ele foi. É melhor do que, o que foi, Luísa? Nossa, de novo, me chamando, o que é? Não consegue resolver as coisas sozinha? Poxa, a gente já fica desestimulado do tipo, deixa que eu resolvo sozinha, sabe? Deixa. E fica aquele desconforto, aquela, sabe? Então, assim, aprendam isso. Eu sei que às vezes está muito no automático de vocês, mas fiquem mais conscientes, mais com a mente aqui no presente momento, né? Pra não ficar tão dispersa assim, sabe? Ficar mais atenta para quando as pessoas te chamarem, você ser solista. Falta de generosidade. E aqui eu quero abordar com vocês um pouco sobre o que esse livro aqui chamado A Cura da Alma Feminina fala sobre a generosidade. Porque a generosidade, gente, é uma virtude que toda mulher que busca ser madura e feminina deveria buscar ter. E eu literalmente vou ler com vocês, porque eu até incentivo vocês a lerem esse livro aqui, que é maravilhoso. E eu separei alguns trechos aqui para falar para vocês. Tal dom poderá até estar um tanto quanto sufocado debaixo de inseguranças e de uma mentalidade egocêntrica, mas ele está presente no coração feminino e poderá ser sempre despertado por bons estímulos e por um sincero desejo de viver melhor, doando-se por um propósito nobre e por um ideal em que a mulher realmente acredite. São muitas as mulheres que são capazes de ofertar grandemente. Tal dom se manifesta como inerente ao seu desejo de enxergar as coisas, o que muitas vezes a torna capaz de suportar dificuldades e dissabadores, quando necessário, em prol da realidade nobre nos quais seu coração acredita. E aqui fala que quando a mulher é generosa, ela é o verdadeiro alicerce que sustenta o edifício que é um lar. É justamente o egoísmo que nos leva a querer nos economizar afetivamente diante da vida, fechando-nos em interesses mesquinhos e egocêntricos. Então, explicando para vocês, o que é uma pessoa generosa? É uma pessoa que ela doa de si para o outro, né? E a generosidade, muitas vezes, está presente em várias coisas. Por exemplo, você pode ser generosa doando seu tempo. Você pode ser generosa doando um conselho. Você pode ser generosa sendo solícita às pessoas que te chamam, né? Tudo isso que eu falei aqui são atos de generosidade. Por exemplo, quando alguém chama você e você, oi fulano, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Do que você precisa da minha ajuda? Isso é um ato de generosidade. Não é aquela pessoa que fica nessa mesquinheza, nesse egocentrismo de não, as pessoas me servem, as pessoas têm que ser gentis comigo, têm que ser amorosas comigo, têm que ser pacientes comigo, têm que fazer os meus gostos, mas eu não. Eu não vou sair nem um pouquinho de mim para fazer isso. Eu não vou sair nem um pouquinho de mim para agradar as pessoas. Por exemplo, eu tô grávida, como vocês sabem, né? Estou de 7 meses. E a minha professora do Pilates, ela também tá grávida de umas 18 semanas. E como eu já tô um pouco nessa reta final, né? Então, já no terceiro trimestre, ela tá ali no primeiro trimestre ainda, ela tava em muitas dúvidas sobre coisas de quartinho de neném e tudo mais, e eu tenho uma planilha, porque eu sou bem organizada e metódica com esse tipo de coisa. E eu fiz uma planilha completa, assim, até para eu conseguir saber os links de onde eu vou comprar, os gastos que eu vou ter, não comprar coisas duplicadas, encontrar links de coisas que realmente são confiáveis, de boa qualidade. E eu montei esse link para mim, e assim, eu demorei dias, demorei tipo 5 dias para organizar tudo, que demorou bastante tempo. E eu vi que ela tava com essa certa dificuldade, eu falei para ela, ó, fulano, eu te passo, né, o meu acesso,
E aí você duplica, porque é no Notion, né? Você duplica e você consegue usar, colocar todas as informações, ensinei ela como que mexia e tal, como que eu fiz tudo bonitinho. Então, e isso é ser generoso, porque generoso, gente, é você fazer mais do que é a sua obrigação. Então, não é minha obrigação, mas é uma generosidade. E, poxa, eu estou ajudando uma pessoa, né? O que mal faz? Inclusive, eu compartilhei esse mesmo link com outra amiga minha. Então, essa é a nossa generosidade, a gente entregar um pouco mais do que é a nossa obrigação. Outro ponto, é um exemplo de generosidade. Ontem eu jantei, né, eu e meu marido jantamos na casa da minha mãe. E aí ela fez um prato que é típico dela, assim, ela que inventou o prato e que é uma delícia, eu amo. Nesse prato tem calabresa. E o meu marido, ele não come embutido, assim, ele nunca foi acostumado a comer, então ele realmente não consegue comer, ele não gosta do gosto e tudo mais. E ele poderia muito bem colocar a comida no prato e separar a calabresa? Pode, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, né? Não ia custar nada, ia custar só um pouquinho de tempo, né? Não ia custar nada também eu fazer isso por ele e tudo mais. Só que eu falei assim, não, eu vou fazer outra comida para ele. E aí eu fiz um macarrão, que é o meu macarrão favorito, que ele ama, e eu fiz para ele. É uma generosidade. Isso é mais do que a minha obrigação, né? Minha obrigação é manter meu marido bem alimentado, né? Porque aqui a responsabilidade da comida, né, é minha. Mas, como de outras vezes, inclusive, ele poderia comer esse prato só separando ali a calabresa. Mas não, eu quis ser generosa. Eu quis, não, meu amor, deixa comigo, eu faço outro prato para você. Por quê? Fazia tempo que eu não fazia aquele prato para ele. Eu quero agradar meu marido. Qual que é o problema de eu agradar o meu marido? Eu quero vê-lo feliz. Ele faz tantas coisas para me agradar, ele é tão generoso comigo. Por que que eu não posso fazer isso por ele? Né? E muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas eu vou ser generoso com os outros? Ninguém é generoso comigo. Mas a generosidade, gente, é assim que ela nasce. Você é generosa primeiro com a pessoa. Você começa sendo generosa e depois a pessoa vai sendo generosa com você. Então não fiquem nessa, vocês não são mais garotinhas mimadas que acham que as pessoas devem. A gente estava falando disso no último ponto. Né? Você acha que as pessoas devem algo a você. Então, não. As pessoas têm que ser generosas comigo, mas ninguém é generoso comigo, por que que eu vou ser com elas? Ué, mas você tá achando que alguém te deve algo, né? E se você quer que sejam generosos com você, você tem que ser generoso com elas primeiro. Então, por que não começar você? Quinto ponto, você só quer ser servida, não quer sair de si por ninguém. Então, que nem eu estava falando, você quer o bem bom. Não, as pessoas têm que ser amorosas, pacientes, legais com você, fazer seu prato favorito, arrumar sua casa do jeito que você quer, tratar você do jeito que você acha que merece ser tratada. Mas quando é pra você sair um pouco de si, você não quer. Então é que nem aquela questão que a gente estava falando, né, do primeiro encontro. Então você quer que o cara te busque em casa, você quer que ele pague o jantar, você quer que ele te deixe em casa, você quer que ele seja um gentleman, um cavalheiro o tempo todo e te trate como se você tivesse um dorama, mas uai, e na hora de você servi-lo, né? E na hora de, por exemplo, você ser generosa, de você agradecer pelo encontro, de você se mostrar um pouco vulnerável, falando que gostou do encontro, que ele sabe como que agrada uma mulher no primeiro encontro, que você ficou muito feliz com a presença dele. Que isso é assim você demonstrar, dar uma dose de vulnerabilidade ali pro cara. E na sua hora, né, de fazer isso, você não quer, porque não, é porque é o mínimo. Então, assim, tá vendo que tudo isso que eu tô falando pra vocês, eles se interligam entre si, todos esses pontos, eles estão ligados? Geralmente, se você tem uma dessas características, você vai ter outras, né? Nunca é só um. É meio que essas 6 características que eu separei, elas estão assim, emboladas num bolão. Sexto ponto, você não se responsabiliza e não assume culpa pelos erros que você comete. Então, você sempre tenta amenizar. Se foi você que cometeu algum erro, você, ai, gente, mas... Ah, é porque eu sou distraída. Ah, é porque eu tô avoada hoje. Ah, é porque eu não dormi direito. Então você sempre arruma desculpa e não, a gente, perdão, eu fui desatenta mesmo. Ah, gente, perdão, eu que não consegui entregar isso aqui no prazo. Ai, perdão, eu me excedi, eu fui grossa, eu fui imprudente, eu falei sobre algo que eu não deveria falar, eu fui inconveniente, me perdoem, né? E nisso entra o não saber rir de si mesma. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem dois extremos. Então a gente tem o extremo da mulher que ela não se responsabiliza e não assume a culpa pelos erros que ela cometeu. Ou aquela mulher que assume sim a culpa pelos erros que ela cometeu e tudo mais, só que ela se martiriza. Então ela fica, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, ninguém vai querer ser meu amigo, e será que eu falei demais? Será que eu falei besteira? E será que não sei o quê? E aí ela fica assim, né? Completamente insegura. E aqui, né, os dois extremos não são bons, a gente tem que entrar na justa medida. A justa medida é o que aqui? A justa medida seria você se responsabilizar, pedir perdão, arcar com as consequências dos seus erros, caso, né, tenha, em alguns casos tem, mas também saber ser leve, saber rir de si mesma quando você comete pequenos erros, porque tem erros que são mais graves do que os outros. Quando você cometer pequenos erros, ria de si mesma.
Então é muito bom, uma mulher que ela ri de si mesma, ela é muito leve. Então, você tá andando com seus amigos, você deu uma tropeçada, você "Ups", dá um sorrisinho e continua, não fica: "Ai gente, ai nossa como eu sou desengonçada, ai perdão". Ai para, sabe. Quando uma pessoa ela age toda hora de maneira sem graça, é assim que ela incomoda os outros. Ela acha que a simples presença dela ou o erro dela faz com que isso incomode as pessoas, mas não é isso que incomoda as pessoas. O que incomoda uma pessoa é quando a pessoa é sem graça. Ela tá toda hora: "Ai, perdão, gente. Ai, eu não quero incomodar. Ai, porque" que chato, sabe? Que chato, não é bacana. Então, assim, assuma: "Ai, gente, tropecei mesmo", e sorrir, sabe? Então, saiba rir dos seus próprios erros. E isso traz uma leveza para a mulher, uma leveza para suas relações, até para você mesma. E rir de si mesma não quer dizer que você não vai se responsabilizar pelo erro que você cometeu. Então, por exemplo, você tá numa roda de amigos lá e aí, às vezes, você soltou uma piadinha lá que você não deveria soltar. Na hora já se corrija, peça desculpa, mas peça desculpa rindo de si mesmo. Então: "Ai gente, perdão, eu não deveria ter feito essa piada, ela foi um pouco inadequada". E acabou, sabe. Não fica nem com aquele medo do tipo, não leve isso pra casa pensando assim: "Ai meu Deus do céu, ninguém nunca mais vai querer ser meu amigo, porque a minha piada foi inadequada e não sei o quê". Mas também, né, não entre nesse desespero, mas também não vá para o outro extremo. "Ah, que se dane, só uma piadinha mesmo. Ah, besteira". Então, entra na justa medida: "Ai gente, eu acho que essa piada que eu fiz não foi muito apropriada, perdão". E acabou. Ou então: "Ai fulano, eu cortei você quando você estava falando, pode continuar, depois eu continuo". E deixa a pessoa falar. Então assim, leveza, sabe, essa leveza, essa sutileza da mulher é muito bonito, sabe. As pessoas te percebem como uma mulher madura, bonita, bem desenvolvida, que sabe se comunicar, sabe, que não é aquela mulher, insegura, martirizada e que se culpa tanto, mas também que não assume os próprios erros, entende. Então assim, eu vejo que esses 6 hábitos, eles distanciam muito uma mulher de ter um glow up emocional, vamos dizer assim, de ter um glow up de maturidade, um glow up interno, interior. E você pode perceber, se você marcou um ponto em um, você marcou um ponto em outro aqui nesses 6 pontos. Então comentem: Dandara, eu errei muito no primeiro, no segundo e no sexto ponto. Dandara, eu erro muito no terceiro ponto". Coloquem aqui nos comentários, porque quando vocês falam isso pra mim, eu consigo ver, né, no que eu posso ajudar mais vocês, em quais vídeos que eu posso trazer mais aqui pro canal. E também não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para sempre receber notificação quando sair vídeo novo. Beijo!